Romanos capítulo 12, versículo 9, nós diz assim, diz o título, o amor cristão. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu preciso ouvir a sua palavra e recebê-la no meu coração. Se assente e engrandeça o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Irmãos, estamos diante desse texto da palavra de Deus. Sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, aleluia, ele escreveu muitas cartas para muitas igrejas, aleluia. Ele falou muito com a igreja, ele ensinou muito os servos de Cristo, ele ensinou muito todos aqueles que um dia quiserem, aleluia, conhecer a Jesus. Apóstolo Paulo, sabemos, irmãos, que ele foi um homem a mesmo mal lá no passado, aleluia. Se nós formos, irmãos, apóstolo Paulo, ele era contra o cristianismo, ele era contra os cristãos, ele era contra todos aqueles que falavam de Cristo, todos aqueles que falavam a respeito de Jesus de Nazaré. Sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, após a sua conversão, aleluia, após ele ter um encontro real com Jesus Cristo no caminho, aleluia, até mesmo de Damasco, a vida de Paulo mudou, aleluia. Ele tinha ódio no seu coração. Apóstolo Paulo, ele tinha ódio dos cristãos, aleluia. Ele tinha uma ira muito grande, ele era contra. Mas aonde lemos a palavra de Deus nesta noite, meus queridos irmãos, o mesmo homem que odiava os cristãos, o mesmo homem que tinha raiva, que não gostava das pessoas que falavam de Jesus. Aqui lemos a carta de Paulo à igreja de Roma, agora falando de um homem, meus irmãos, que foi transformado por Jesus. Antes ele odiava, antes ele tinha raiva, ele não gostava dos cristãos, mas agora deparamos com a palavra de Deus, aonde esse mesmo Paulo, esse mesmo perseguidor da igreja, após ele se converter, agora ele chega para a igreja de Roma e ele vai falar sobre amar o próximo, aleluia. Ele que odiava o próximo, as pessoas, os cristãos, agora ele vem ensinar a igreja de Roma a respeito de amar o próximo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ele escreve essa carta para a igreja de Roma, aleluia. Ele chega para a igreja, para aqueles irmãos que eram da igreja de Roma, daquela cidade de Roma, aleluia. Ele chega para a igreja de Roma, explicando, falando sobre o amor cristão, aleluia. Ele chega falando sobre amar o próximo, sobre ter o amor no seu coração. Ele fala no versículo 9 do capítulo 12 de Romanos, o amor
aleluia, seja não fingido, o apóstolo Paulo diz. Ele traz uma palavra: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecei o mal, deixai o mal para trás, deixe de fazer o mal, abandone o mal, aborreça o mal e apegue-vos ao bem, diz apóstolo Paulo, aleluia. Ele diz: vós nos amais cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros, aleluia. Paulo, ele escreve para a igreja de Roma: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, ou seja, ame todos iguais, seja mal, faça mal para você ou não faça, seja boa pessoa ou não, ame o teu próximo, tenha amor fraternal com uns aos outros, aleluia. Ame o seu próximo, apóstolo Paulo diz. O amor cristão, aleluia. O crente, o cristão verdadeiro, aquele que realmente tem um encontro com Jesus, ele ama o seu próximo, aleluia. Ele ama de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque ele está aprendendo com Jesus. Ninguém amou tanto homem, ninguém teve tanto amor igual o próprio Jesus, aleluia. Paulo era um homem mau, mas aqui agora, após a sua conversão, após ele mudar de vida, após ele mudar sua vida, ele vem ensinar a respeito de amar o próximo, amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, meus irmãos. Irmãos, aquele que ama o seu próximo, aquele que ama o seu irmão, ele não fala mal do seu irmão, aleluia. Aquele que ama o seu próximo, ele não adereça, mas fofoca, ele não fala mal, mas ele vê que alguma coisa está errada, o que é que ele vai fazer? O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele vai dobrar os seus joelhos e vai orar, vai dizer para Jesus: muda a vida do meu irmão, muda a vida da minha irmã. Ele não vai falar mal, mas ele vai orar por ele, aleluia. Irmãos, o amor é algo muito importante, meus irmãos. O maior mandamento de todos, o maior mandamento que Jesus ensina para mim, para você, para a igreja, é amar o próximo, aleluia. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, aleluia. Quem tem servido ao Senhor de todo o seu coração, quem tem clamado, quem tem orado, quem tem buscado dia após dia, aleluia. Louvado seja Deus pela presença de Jesus, diz glória a Deus. O mundo que estamos vivendo, existe muito ódio nos corações, aleluia. O homem é muito mau, meus irmãos. O homem, ele não tem mais amor no seu coração. O ser humano, muitas vezes, em vez de ajudar aquele que está fraco, aquele que está falhando, aqueles que está errando, em vez de ajudar, ele dar uma palavra de conforto, aleluia, procurar pegar pelas suas mãos e levantar, ajudar, é uma palavra de Cristo, uma palavra de salvação, uma palavra de ânimo, aleluia. Muitas vezes ele quer desanimar ainda pior esta pessoa, aleluia. Mas nós aprendemos através do apóstolo Paulo que o cristão, ele deve amar o seu próximo, ele deve ter amor, aleluia. Amai-vos cordialmente uns aos outros, irmãos, porque lá no céu, aleluia, lá na cidade, na Nova Jerusalém, onde Jesus foi preparado para mim e para você, só vão entrar aqueles que tiverem verdadeiramente no seu coração o amor pelo seu próximo, por mais que ele faça mal, porque ele aborreça. Eu e você, nós devemos pedir para Jesus: me ajuda, porque eu preciso amar o meu próximo, aleluia. O cristão que tem o coração verdadeiramente convertido por Jesus, o cristão que verdadeiramente entregou o seu coração inteiramente para o Senhor Jesus, ele ama o seu próximo.
próximo, ele ama o seu irmão, por mais que se levante contra ele, por mais que faça mal para ele está orando, clamando e dizendo: Senhor, salva aquela vida, aleluia, salva aquela pessoa, glória a Deus. Irmãos, e no versículo 8 do capítulo 13 de Romanos, Paulo, ele escreve, aleluia, ele fala para a igreja de Roma: a ninguém devais coisa alguma, aleluia, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, aleluia. Não deva nada para ninguém, não deva outra coisa a não ser o amor, apóstolo Paulo diz, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei, aleluia. Aquele que ama o seu próximo, aquele que ama, ele cumpriu a lei, aleluia. Ele cumpriu a lei de Deus, o maior mandamento de Deus, ele já cumpriu. Sabe por quê? Porque o maior mandamento, aleluia, é o amor. Se nós for lermos, irmãos, nos 10 mandamentos, aleluia, lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, onde Moisés vai escrever os 10 mandamentos, aleluia, se nós for ler, é: não adulterarás, não matarás, não furtarás, andará só o testemunho. Mas tem uma coisa, a Bíblia nos diz, aleluia, que todos esses mandamentos se resume a um só, nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo, aleluia. Não é que os 10 mandamentos ficou para trás, não, mas o próprio Jesus, ele resumiu esses mandamentos, ele deu um mandamento só: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E o segundo mandamento é: o teu próximo como a ti mesmo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o amor é algo muito maravilhoso, aleluia. O amor é algo tremendo na vida do ser humano. Como é maravilhoso, como é lindo, como o homem, quando a mulher, ele tem o amor no seu coração, ele vê alguém sofrendo, ele vê alguém precisando de ajuda, ele vê alguém passando por um momento difícil. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para poder ajudar o seu próximo, o seu irmão. E é isso que Jesus, ele quer de nós, aleluia. Não vamos julgar o nosso irmão, não vamos, aleluia, falar mal dele, mas vamos orar por ele, porque nós veremos eles na presença de Deus, nós veremos eles louvando, glorificando e bendizendo o nome do mesmo Senhor, do mesmo Cristo, que nós também glorificamos, que nós também servimos, aleluia. Irmãos, nessa passagem até mesmo não é um qualquer homem não que está falando, aleluia. Não é um homem que nasceu no berço cristão, não é um homem que já conhecia a palavra desde criança, não. Nós estamos lendo uma passagem, a carta de Paulo aos Romanos, aleluia, onde fala sobre um homem, meus irmãos, que ele era mau, aleluia. Ele sabia o que era odiar o seu próximo, ele sabia o que era ser uma pessoa mau, mas a vida dele mudou. Jesus transformou o seu coração e ele chega, após convertido, após mudado de vida, o seu coração transformado, ele chega para a igreja de Roma e ele fala estas palavras. No versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, aleluia. O amor não faz mal ao próximo. Irmãos, aleluia. O cristão precisa amar. O cristão precisa amar de todo o seu coração. Se nós um dia quisermos ir morar na nova Jerusalém de Deus, aleluia. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, aleluia. O cumprimento da lei é o amor. Se nós amamos o próximo, aleluia, louvado seja Deus,
nós até mesmo não vamos cobiçar o que é dele, aleluia, Jesus, e não é nosso. Nós não vamos matar, não vamos adulterar, não vamos furtar, não vamos até mesmo mentir. Sabe por quê? Porque nós temos amor no nosso coração. A Bíblia está dizendo que sorte do cumprimento da lei é o amor. Se nós amamos o nosso próximo, se nós temos amor pelo nosso próximo, nós não vamos fazer mal para ele. Se nós temos o amor pelo nosso próximo, meus irmãos, nós vamos querer o nosso próximo sempre bem, vamos querer ver ele alegre, vamos querer ver ele feliz, louvando ao nome do Senhor. Isso, o que significa isso? Aleluia, é quando nós temos amor ao nosso próximo, aleluia. É quando nós amamos o nosso próximo, irmãos, e quando nós amamos o nosso próximo, a glória de Deus, a unção, o poder do Espírito Santo inunda, enche o nosso coração. Sabe por quê? Porque o cumprimento da lei é o amor. Deus nos amou e se entregou por nós. Deus nos amou e enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Mas o mais difícil de tudo isso não é amar o nosso próximo, não é amar o nosso irmão, mas o mais difícil de tudo é, aleluia, nós amar o nosso inimigo, nós amar aquele que faz mal para nós amar aquele, aleluia, que faz até mesmo algo que não nos agrada, algo que vai atingir nós. Isso é o mais difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus te trouxe nesta noite para te dizer uma palavra. Quando Jesus ele estava lá na cruz do Calvário, quando faltavam poucos, aleluia, momentos para ele expirar, para ele partir, para ele morrer, o que Jesus diz? Ele olha para aqueles que estavam açoitando ele, aleluia. Ele olha para aqueles que estavam, aleluia, tirando um pedaço de carne do seu corpo, quando ele estava pendurado lá naquela cruz. Ele olha para eles, e quando Jesus olha, ele vira, ele olha para cima e ele diz essa palavra: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. Irmãos, eles estavam fazendo mal para Cristo. Eles estavam, aleluia, crucificando a Cristo, mas mesmo assim o nosso Senhor demonstrou o maior exemplo de amor. Ele demonstrou o maior exemplo de amor. Eles açoitando eles dando chicotada no seu corpo, saindo um pedaço de carne, mas Jesus, ele mostra, ele dá esse exemplo de amor quando ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, aleluia. A mesma coisa nós devemos orar a Deus e dizer: Pai, perdoa o meu inimigo, perdoa aqueles que fazem o mal para mim, Senhor, perdoa aqueles que estão falando mal de mim, perdoa aqueles que têm inveja de mim, tem misericórdia deles, salva a alma deles também, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Devemos ter o amor no nosso coração, porque todo cristão verdadeiro ele tem o amor. Sabe por quê? Porque ele tem, aleluia, louvado seja Deus, o amor no seu coração, que é Jesus. Ele aceitou, ele recebeu no seu coração aquele que amou o ser humano, aquele que amou o mundo mais do que todos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele veio, morreu, derramou sangue na cruz do Calvário. Ele verteu na cruz do Calvário até ser vertido a última gota de sangue. Tudo isso era por amor. E ele ensina para mim e para você: vamos amar o nosso próximo, vamos amar o nosso irmão, vamos amar a nossa irmã, porque o amor é o maior dos maiores mandamentos de Cristo. Apóstolo Paulo, ele ensina a igreja, aleluia. E ele
ele fala, após ele falar sobre o amor, ele fala: isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora, é o momento, é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Paulo diz: é hora de nós se despertar, é hora de nós amar o nosso próximo, é hora de nós fazer o bem. Sabe por quê? Porque agora a nossa salvação está ainda mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Aleluia. Ou seja, Paulo está dizendo: agora a nossa salvação está mais próximo de nós do que aquele dia que nós aceitemos a Jesus como nosso Salvador. Aleluia. A salvação, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja está mais próximo de nós do que quando nós aceitemos a fé, aceitemos a Jesus no nosso coração. Agora a nossa salvação está mais próxima. Quem crê diz glória a Deus. A nossa salvação está mais próxima de nós. Aleluia. O arrebatamento está mais próximo. A volta de Jesus está mais próximo. O momento de sairmos deste mundo, o momento da trombeta tocar, de Cristo vir nas nuvens, arrebatar a sua igreja, está mais próximo do que o dia que nós aceitamos ao Senhor Jesus. Quem está preparado para subir no arrebatamento, diz glória a Deus. A nossa salvação está mais próxima, meus irmãos. A nossa salvação está tão próxima de nós que nós não imaginamos. Aleluia. Não podemos imaginar, mas a salvação está tão próxima de nós que se o homem entendesse isso, o homem corria aos pés de Jesus. Se o ser humano entendesse isso, que a salvação está mais próximo, abandonava o mundo, abandonava o pecado, abandonava as práticas do mundo e vinha aos pés de Cristo, reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua alma. Mas o homem não consegue entender, o homem não consegue cair em si, que a salvação está mais próxima. Mas eu estou falando com a igreja nesta noite, eu estou falando com o povo, com uma igreja que sabe que Jesus está voltando, que a trombeta para ele vai tocar. É com essa igreja que eu estou falando, e você está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque você sabe que a salvação está mais próxima, e a qualquer momento Jesus vem para nos buscar. Aleluia. Ele vem para nos buscar. Já é hora, já é o momento de nós despertarmos do sono, aleluia, e vir para Cristo, se humilhar, clamar, buscar pela presença de Deus, porque Ele está vindo. Aleluia. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Vamos deixar as obras das trevas. Vamos, aleluia, rejeitar o mundo, rejeitar a Satanás, rejeitar as coisas do mundo, as vontades do mundo. Aleluia, pois rejeitemos, pois, as obras das trevas. Rejeitemos. Vamos rejeitar e vamos, estamos-nos das armas da luz. Vamos receber Jesus no nosso coração. Vamos falar de Jesus às pessoas. Vamos, aleluia, falar do Senhor para meus irmãos. Aleluia. Vamos revestir a arma da luz, que é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra. Vamos estudar a Bíblia. Vamos, meus irmãos, até mesmo obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou para nós dentro da palavra de Deus. Vamos amar o nosso próximo, vamos amar o nosso irmão, vamos amar o nosso inimigo e vamos fazer o bem enquanto nós podemos, porque Jesus está vindo nos buscar. Vamos entender a palavra de Deus, diz glória a Deus.
Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a vossa família. E as palmas são de louvor ao nosso Deus. Aleluia.